Boa noite a todos, bem-vindos, já falei. Fernanda, é com você? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os Enche os corações dos vossos corações dos vossos fiéis e fiéis, acendei neles o acendei neles fogo o do vosso fogo do amor. vosso amor. Enviai o vosso Dai o vosso Espírito Espírito, e e tudo será tudo será criado criado, e e renovareis a renovareis face a da terra. face da terra. Oremos. Ó Deus, que Que instruíste os instruísse os corações dos corações vossos dos vossos fiéis fiéis, com a com luz a do luz do Espírito Santo, Espírito Santo, fazei que fazei que apreciemos apreciemos retamente retamente todas as todas as coisas coisas, segundo o mesmo segundo o mesmo Espírito, Espírito. e gozemos da Dai-nos sua sempre consolação. satisfação Por por Cristo nosso Cristo Senhor. Senhor amor. Amém. Amém. Estamos aqui reunidos para, em nome de Jesus, juntamente com Nossa Senhora, nossa mãe, tratarmos de um tema interessantíssimo, importantíssimo, que é a questão do leigo na igreja. Então, estamos aqui reunidos e peçamos a Nossa Senhora que ilumine nossa mente, que abra o nosso coração, que seja o Espírito Santo de Deus a conduzir todas as nossas falas e todos os nossos pensamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora hora e de na hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Onde a mãe está, o filho também está. Não há Maria sem Jesus e nem Jesus sem Maria. Então, que seja ela a conduzir essa noite com o Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, é eu que devo entrar agora? Não, agora a Sheila. Não, Sheila. Liga o microfone. Olá, boa noite. É uma alegria estarmos aqui reunidos nesta noite para tratarmos deste assunto tão importante que somos nós, né, leigos, somos muito importantes para a igreja, para Deus. Então, o assunto que nós vamos tratar hoje, que somos nós, os leigos e leigas, ele traz como norte para essa nossa formação, o próprio documento 105, que fala exatamente sobre os leigos, cristãos leigos e leigas. Mas antes de começar, eu quero me apresentar, né? Vocês já estão vendo aí, eu me chamo Sheila, Sheila Ferraz Damasceno, sou aqui do estado de Minas Gerais, moro no Vale do Jequitinhonha, na Diocese de Almenara, numa pequena cidade chamada Jacinto, e eu participo da Renovação Carismática Católica do Brasil. Estou no Ministério de Promoção Humana, estou à frente deste ministério no movimento, faço parte do Conselho Nacional da Renovação Carismática, então estou aqui hoje representando este movimento eclesial como uma leiga, para que nós possamos juntos nos debruçarmos sobre esta graça que é o documento 105. Eu já quero pedir à minha querida irmã Célia, né, minha amiga, para me auxiliar, né, compartilhando aí o slide que nós vamos apresentar. Eu procurei trazer, queridos irmãos, de maneira muito sucinta, né, abordar o documento 105, né? Ele é um documento que exige de nós, de fato, um estudo aprofundado. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje, nesse nosso momento, nessa nossa reunião formativa, é exatamente uma provocação, né? Queremos provocar a você, como leigo e leiga, e também aos movimentos que nós estamos aqui representando, movimentos,
associações, serviços, né? É como os nossos serviços, movimentos, associações, como nós estamos tratando, vivenciando o documento 105 nas nossas mais diversas expressões, inspirações, né? Como esse documento está sendo vivido por nós. Então, eu já inicio aí com esta frase de Dom Frei Severino, que eu gosto muito, de uma entrevista que ele deu por ocasião da finalização do documento, né? E ele, entrevistado, ele, dentre tantas coisas, ele disse essa frase, que o documento 105 é o grande legado para o laicato do Brasil. Então, de fato, esse documento ele é um grande legado para nós, leigos e leigas, cristãs do Brasil. Então, nós queremos, nessa noite, nos debruçarmos sobre ele, né, para que nós possamos, num breve espaço de tempo, termos o nosso coração inflamado pela força do Espírito Santo, para que nós nos debrucemos sobre ele aí nas nossas realidades, no chão onde cada um de nós pisa. Então, vamos passando aí o slide. Eu coloquei aí nesse segundo slide 3 pontos cruciais que o documento 105 ele aborda, né? Já vocês vão poder visualizar aí. Ele traz exatamente isso. Isso, aí mesmo. Então, ele é um norte, ele é um despertar e ele é um enfatizar, esse enfatizar é uma reafirmação, né? Então, que norte é esse? Ele é um norte para que, nos caminhos que a igreja assinala, nós possamos nos empenhar para segui-lo. Então, quais são os caminhos assinalados pela igreja? O documento 105 nos auxilia a seguirmos esses caminhos. Pela igreja. Outro ponto importante é esse despertar. Né? O documento ele traz para nós a importância da atuação que os leigos, que nós temos na comunidade eclesial e também na sociedade. Então, nos desperta, nos provoca nesse sentido, né? Que nós temos um papel importante dentro da igreja e fora dela na sociedade. E o terceiro ponto é a capacidade que nós temos de sermos agentes de transformação. Então, quando nós entendemos quais são os caminhos assinalados pela igreja, quando nós nos despertamos para sermos atuantes dentro da nossa comunidade eclesial e fora dela, nós nos despertamos entendendo que nós somos capazes de fazer a diferença em toda a sociedade. Esses agentes de transformação nos faz perceber que nós somos capazes de muito mais e que a missão que o Senhor nos confiou vai além, muito além das 4 paredes da igreja. Então, nós vemos aí alguns pontos que eu trago aqui no próximo slide, vocês vão ver aí. É como se fosse uma apresentação, né? Eu coloquei aqui como uma apresentação, porque não daria, nós não temos esse tempo aqui, mas como eu disse no início, é uma provocação. Então, o documento está dividido aí, vocês estão vendo, em 3 capítulos, mais a introdução e a conclusão. Depois nós vamos ver no primeiro capítulo a descoberta da vocação e da missão do cristão leigo e leigo, como nós vimos lá no início, na igreja e na sociedade. Então, o primeiro capítulo trabalha essa descoberta, né? Com o título de O Cristão Leigo, Sujeito na Igreja e no Mundo, Esperanças e Angústias. No segundo capítulo, nós vamos ver a tratativa relacionada à compreensão da identidade e da dignidade laical do sujeito eclesial e vai se identificar atuante, né, como leigo, considerando as diferenças, né, a diversidade de carismas, serviços, tudo aquilo que nós podemos fazer é tratado ali no capítulo 2
com o título Sujeito Eclesial, Discípulos Missionários e Cidadãos do Mundo. E no terceiro e último capítulo, e que de maneira muito particular é o meu capítulo preferido, porque eu percebo o capítulo 3, o documento inteiro é muito robusto, é muito um documento muito repleto de possibilidades, eu costumo dizer. Mas o capítulo terceiro, ele salta aos olhos, né? Ele traz essa dimensão missionária da igreja. Então, no capítulo 3, nós vamos ver aí a ação transformadora da igreja, na igreja e no mundo. Então, ele potencializa todas as possibilidades que nós, cristãos leigos e leigas, temos como mecanismos, né, instrumentos para que nós possamos ser ainda mais pessoas cheias do Espírito Santo e atuantes. Então, ele indica aspectos, princípios, critérios, por exemplo, a formação do laicato, ele fala muito sobre isso, esse capítulo terceiro, aponta lugares específicos, né, da nossa ação, e a conclusão ela traz 9 aspectos muito importantes sobre o documento. Então, no próximo slide aí, nós vamos ver, eu trouxe aí, eu fiz uma sinopse, né? Vocês vão ver aí nessas descrições que eu coloquei, nesses itens, uma sinopse do que de fato o documento traz, e aí eu quero provocar vocês, né? No sentido de que é urgente que nós lancemos mão deste documento e nos apropriemos dele cada vez mais. Então, eu quero fazer aqui esta provocação para que você se sinta realmente motivado e motivada a ter este documento na sua mão e fazer uso dele na sua realidade. Então, aqui nós trazemos esta sinopse, né, do que são estes tópicos, e com a finalidade mesmo de incentivar esse aprofundamento. Então, o documento ele traz uma introdução muito concisa, muito importante, ele fala sobre os avanços e os recuos que a Igreja teve desde o Concílio Vaticano II, ele fala sobre o discernimento necessário que nós precisamos ter, ele fala sobre as tentações da missão, a necessária mudança de mentalidade e estrutura, que é o que nós chamamos de conversão, né, que parte primeiro de cada um de nós, então não adianta canalizarmos a responsabilidade para o outro, a necessidade de mudança, de transformação é a partir de mim, na minha mentalidade, nas estruturas daí então. Os indicativos e encaminhamentos de ações pastorais, os compromissos que nós precisamos assumir e a conclusão do documento que traz aqueles 9 pontos que eu citei aqui. Então, nós vamos seguindo aí na parte da introdução, né? Eu coloquei essa citação aí de Mateus 5, 13, 14, né? Que fala sobre o sal da terra e luz do mundo, que somos todos nós, né? Os cristãos leigos e leigas na sociedade dão este tempero e aquecem, né? Todo o mundo. Então, eu trouxe esses pontos aí também, fazendo um resumo do que a introdução nos apresenta. Ela fala de maneira muito forte, ela faz esse apelo para a avaliação e o aprofundamento, que nós, leigos e leigas, precisamos estar abertos para esta avaliação, olhar para aquilo que precisa ser melhorado e para aquilo que nós conseguimos alcançar. Na introdução ainda, ela fala sobre essa proposta que o Concílio Vaticano II, né, aquilo que ele propõe, né, o caráter secular, né, que caracteriza o leigo, fala sobre esse administrar e ordenar as coisas temporais, essa capacidade que o leigo tem como uma característica forte. Também aborda São Paulo VI, que fala dos leigos, que eles têm essa tarefa imediata, né? Essa primeira e imediata tarefa do leigo não é a instituição e o desenvolvimento da comunidade eclesial, que esse é um papel específico dos pastores, mas que nós, como leigos,
a nossa primeira e imediata tarefa é o vasto e complicado mundo da política, da realidade social, da economia, como também da cultura, da ciência, né? Então, traz isso muito aprofundado, cita também o documento de Aparecida, quando fala do chamado que nós temos, né, a participar da ação pastoral da igreja, propõe ainda o leigo como alguém que não substitui o pastor e nem o pastor substitui o leigo, né? Traz essa análise também, este olhar, né? Esse propósito, esse propósito de trabalho, de importância que cada um tem dentro da igreja e fora dela. Também, por fim, fala sobre esta vocação específica de cada um de nós, o seguimento de Jesus na nossa família, na comunidade, no trabalho, né, na sociedade como um todo, colaborando para que essa sociedade seja justa e solidária. Então, vamos seguindo aí um pouco mais. E aí traz também avanços e recuos a partir do Concílio Vaticano II. Aqui eu trouxe também uma pequena abordagem do que o documento propõe. É claro que vocês vão poder ter a oportunidade de se aprofundarem ainda mais na riqueza que é este legado, como o Dom Severino fala, que é o documento 105 para nós, leigos e leigas. Aqui nesse slide eu trago alguns documentos, né, que a igreja nos deu, né, nos presenteou, falando sobre a importância do laicato. O documento de Medellín, documento de Puebla, documento de São Domingo, o documento de Aparecida, que é esta riqueza para todos nós, o documento 62, que é importantíssimo e oferece para toda a igreja essa orientação, né, de como se organizar dentro da comunidade, e também a exortação apostólica Evangelii Gaudium, né, do Papa Francisco, e mais à frente também no ano da misericórdia ele enfatiza isso, né, convidando todos nós a nos abrirmos de coração, a praticar as obras de misericórdia, indo ao encontro, né, dos excluídos e dos discriminados. Eu chego Keila congelou? disse lá no início, avanços e recuos. E o bonito, a beleza da proposta do documento 105 é justamente este olhar como nós crescemos do Concílio Vaticano II para cá. E o que nós não conseguimos avançar? Ou o que nós recuamos ao invés de avançarmos, retrocedemos, né? Ou paralisamos, né? Então, ele traz aqui com avanços, e aí é uma alegria para nós, né? Esse olhar que o documento tem sobre o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, que é a criação do Conselho Nacional do Laicato, é um grande avanço para nós, né? Leigos e leigas, no olhar do documento 105 e também, principalmente, no olhar de cada um de nós, né? O aumento do número de cristãos leigos que exercem o ministério de teólogos e pregadores da palavra, as pequenas comunidades onde acontecem a reflexão bíblica, celebrações da palavra, escolas de teologia, né, que vai falando sobre a oportunidade de espaço, de diversificação que o leigo foi tendo dentro da própria igreja. Também tem esse olhar crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, missionários estão surgindo em todos os lugares. O documento também tem faz essa observação, né? No próximo slide, também nós vamos vendo como o documento se refere com grande alegria quando ele enxerga esta perseverança que os leigos têm de visitar as pessoas, de estar ao lado dessa igreja em saída, né, que vai ao encontro, nas visitas nas casas, hospitais, presídios, essa atuação de nós, leigos e leigas, fora
da igreja, né? Na sociedade, de fato. O documento ainda lança olhar sobre esse cuidado com os migrantes, as comunidades terapêuticas, o quanto elas têm aumentado, né? Ampliado esse trabalho de acolhimento e de atendimento. Ainda também o documento percebe como avanço os leigos que dinamizam a pastoral do dízimo, que contribuem, né, com essa contabilidade dentro das paróquias, ajudando nos planos pastorais. Também tem um olhar de avanço sobre os cristãos comprometidos com os movimentos sociais, com os trabalhos voluntários, né? E é bonito que o documento fala que esses cristãos leigos e leigas que se comprometem com os movimentos sociais, buscando esta valorização da dignidade da vida humana, a preservação da dignidade da vida humana, o resgate da dignidade da vida humana, o documento se refere a estes cristãos leigos e leigas como o perfume de Cristo, a luz da boa nova, o fermento do reino. Olha que coisa mais linda, né? Papa Francisco ainda destaca que a atuação voluntária dos leigos na obra da evangelização revela a revolução da ternura. Isso aqui eu faço questão de ler, porque isso é muito lindo, né? O prazer de ser povo e a nova consciência de que a vida de cada pessoa é uma missão. Podemos afirmar com alegria e renovada esperança que os cristãos leigos são os grandes protagonistas desses avanços em unidade com seus pastores. No próximo slide, nós vamos ver agora os recuos, né, minha gente? Louvado seja Deus pelos avanços que tivemos, mas com muita maturidade, com um desejo profundo de que nós avancemos, é preciso olhar também para os nossos retrocessos ou recuos, ou eu diria também aquilo que a gente não está indo muito bem. Né? O documento ele lança esse olhar também. Então, ele vai falando sobre lembrando que o mundo é o primeiro lugar onde o cristão está presente, né? E mesmo assim, ainda é perceptível que há uma insuficiência ou até mesmo uma omissão na ação, nas estruturas da realidade do mundo, e o documento vai falando mais aprofundadamente sobre isso. Há ainda uma grande parcela que tende a valorizar quase ou exclusivamente o serviço no interior da igreja. Então, este é um recuo, é preciso sair, né? A igreja tem falado muito sobre isso, justamente porque há esta percepção que, de fato, é necessário. Também, o documento traz como recuo a não participação dos leigos ainda, né, nos conselhos pastorais, aí, nas nossas realidades pastorais, ou aí o documento fala sobre a proliferação de uns poucos cristãos iluminados, né? Olha como a igreja é caridosa até para puxar a nossa orelha, né? Que dominam o processo formativo. Então, o processo pastoral. Por que eu confundo aqui com o processo formativo? Porque aí a gente vai percebendo, já no item abaixo, vocês vão ver que uma coisa está linkada à outra. Nessa última citação que eu trouxe aí do documento, ele fala sobre como um recuo à falta de uma séria formação de lideranças laicais. Então, por que nós temos ainda a presença destes poucos cristãos iluminados que dominam o processo pastoral, né? Que exclui a grande maioria, que se fecha, né, em si, como o documento vai falando, né? Todas estas práticas que são citadas lá, elas tiram o protagonismo laical e centram isso na ação do sacerdote, né? É uma resistência quanto à opção pelos pobres. O documento fala que quando há esse comportamento, percebe-se que ali há uma resistência na opção preferencial pelos pobres, né? Pelos excluídos de tudo aquilo que a igreja deseja ofertar, né? Então, isso está ligado a uma formação enfraquecida, uma formação laical que não está robusta ainda, madura o suficiente, né? Então, isso vai fazendo com que gerem estes conflitos, essa submissão dos leigos ao clero
e há alguns leigos iluminados, né, que entendem que, de fato, eles são os grandes escolhidos e só se pode concentrar as lideranças negras. E aí nós vamos avançar um pouco mais o campo específico de ação. Qual é o campo específico de ação dos leigos e leigas, de nós, de cada um de nós, né, nas nossas expressões, no chão onde nós pisamos? É o mundo, né? Então, o Concílio Vaticano II fala sobre isso, né? Queremos recordar e insistir que o primeiro campo e âmbito da missão do cristão é o mundo. A vocação específica dos leigos é estar no meio do mundo, à frente de tarefas variadas da ordem temporal. Os cristãos leigos levam o evangelho para dentro das estruturas do mundo, onde homens e mulheres vivem, agindo em toda parte, santamente, e consagram a Deus o próprio mundo. Então, não é algo centralizador, né? Essa experiência nossa com Deus, ela é uma experiência que transforma, claro, o nosso interior, e eu costumo dizer que a nossa experiência com Deus, ela é uma experiência individual, pessoal, mas ela não é individualista, até porque quando a experiência com Deus é genuína, é impossível retê-la, ela transborda, né? Por isso não dá para fechar-se em nichos, né? Então, no próximo slide, irmãos, o discernimento necessário, que o documento também vai trazer isso, que é muito importante, né? Ele fala sobre esse discernimento necessário que a igreja vive dentro deste mundo globalizado, interpelada a um permanente discernimento. Então, o tempo todo a igreja está a discernir, né? A aprender, a separar o que é positivo do que é negativo. Isso aqui precisamos rever, né? Sempre a partir da luz, à luz desta palavra aí de João. O desafio do cristão será sempre viver no mundo sem ser do mundo, né? É o que nos propõe essa leitura aí do Evangelho de João, que eu citei. Então, viver na igreja significa aprender permanentemente, constantemente, nós estamos em processo de aprendizagem, né? A seguir o caminho e a verdade do Evangelho dentro das condições concretas, né? Como o Evangelho pode se fazer presente em determinado lugar, neste lugar onde eu estou, no lugar onde eu posso contribuir como um leigo cristão. E no próximo slide aqui, nós vamos vendo, como eu disse a vocês, fui fazendo um apanhado da importância daquilo que o documento propõe. Isso aqui, irmãos, de maneira muito particular, eu gostaria muito que vocês levassem esse slide aqui, essa temática, depois a gente pode até compartilhar e vocês podem enriquecer esse material, né? Aqui eu coloquei para viver a sua missão no mundo de hoje, a igreja como um todo e os cristãos leigos são desafiados à aprendizagem permanente de distinguir. Aquilo que nós falávamos no slide anterior sobre discernimento, né? Que a igreja está o tempo todo a discernir e a aprender. Então, aqui eu acho, para mim, esse slide um dos mais ricos desse apanhado do documento 105 para hoje, aqui nesse momento. Porque é muito interessante a gente ver a visão que a igreja tem a partir à luz do evangelho e a visão que o mundo secular vai apresentando, que se nós não formos vigilantes neste discernimento, nós temos uma tendência de confundir as coisas, ou demonizar, né? Ou então santificar demais de uma maneira errônea, se é assim que se pode dizer, né? Por exemplo, a pluralidade que respeita as diferenças versus, né, ou diferente do relativismo que se pauta na indiferença aos valores e aos outros. Então, é uma linha muito tênue desse discernimento, né? A secularidade que valoriza as conquistas humanas e a liberdade religiosa, que é diferente do secularismo que considera Deus como um intruso ou um desnecessário. E todas essas outras citações que vocês estão vendo aí, né? E por último aqui eu coloquei a vivência comunitária que possibilita a justa relação do eu com o outro, que é diferente do comunitarismo sectário, que isola
o grupo do mundo, né? Uma vivência comunitária que não está aberta ao diálogo. A gente vai ver isso aprofundando no documento, né? Esse discernimento urgente e necessário para a nossa caminhada comunitária, para o bem da comunidade, né? Como um todo, para cada um de nós e para o todo, né? No próximo slide, nós vamos vendo aí as tentações. Eu trouxe algumas tentações. O mundo influencia a igreja, oferece-lhe tentações, inspira desvios, impõe modelos de vida a ponto de mundanizá-la. Daí a necessidade contínua de renovação e conversão. Eis algumas tentações da igreja. Então, eu trouxe algumas que o documento propõe, né? Ideologização da mensagem evangélica, o reducionismo socializante, ideologização psicológica, proposta gnóstica, proposta pelagiana, funcionalismo, clericalismo, individualismo, comunitarismo sectário, secularismo. Então, todas essas abordagens, o documento também traz de maneira muito profunda. Aqui, eu coloquei apenas uma citação daquilo que é profundamente descrito pelo documento 105, e que aqui a gente não consegue fazer essa explanação pelo tempo que temos. Mas aqui também é uma provocação a vocês, como eu disse lá no início, né? Não vai conseguir estudar tudo hoje, não. Hoje é uma provocação, para que vocês fiquem com gostinho de continuar, né? No próximo slide, eu trago a necessidade de mudança, da mudança de mentalidade e de estrutura. A igreja, irmãos, ela não é uma ilha de perfeitos, o documento fala isso, né? Nenhuma fala dessas aqui é minha, todas elas são retiradas do documento, com exceção daquela fala do Dom Severino, que não está no documento, mas que ele falando sobre o documento. No mais, tudo é retirado do documento. Então, a igreja não é uma ilha de perfeitos, mas uma comunidade missionária de aprendizagem em seu modo de ser, organizar e agir como seguidora de Jesus Cristo. Viver e atuar neste mundo globalizado implica mudança de mentalidade e de estruturas. Então, se nós não estivermos dispostos a essa mudança de mentalidade e de estrutura, que começa por uma liderança que é capaz de dialogar, né? Então, a inserção da realidade do mundo exige da igreja como um todo ser. Aí vem propondo as exigências que são feitas à igreja, né? São 8 que o documento aborda. Comunidade de discípulos de Jesus Cristo, escola de vivência cristã, organização comunitária, comunidade inserida no mundo, povo de Deus que busca os sinais do reino aqui nesse mundo, comunidade que se abre permanentemente às urgências do mundo, comunidade que mostra fraternidade, igreja em saída, de portas abertas, né? Indo ao encontro das pessoas, tudo isso é de maneira aprofundada, abordada pelo documento 105, e nos convidando a viver isso, a viver essa mentalidade e essa estrutura modificada de maneira urgente, né? Não é para pensar isso daqui a um ano, não é para agora e para já. No próximo slide, a necessária mudança de mentalidade e de estrutura, né? Eu coloquei 3 pontos aí, que a igreja direciona e se pauta pelo reino de Deus que caminha à frente, dentro da história, com lucidez, com esperança, com paciência, misericórdia, coragem e humildade. Também o documento traz a igreja com essas características, incluindo dentre essas atitudes, como eu disse já, a escuta, o diálogo, né? E a igreja também insere no mundo com a atitude do serviço, iluminado pela postura amorosa e serviçal presente na Santa Ceia, a doação, a partilha, né? O entregar-se pelo outro sem reservas. É muito bonito essa proposta, essa provocação que o documento 105 faz a cada um e a cada uma de nós. No próximo slide, eu trago aí alguns indicativos. E aqui eu quero
pedir a você, se você já estiver com uma caneta, um papel, para você anotar, né, esses indicativos aqui, porque nós vamos precisar deles lá na frente. Ah, vou anotar todos? Não precisa de todos. Nós vamos fazer uma seleção daqueles que mais saltam aos nossos olhos. Indicativos e encaminhamentos de ações pastorais. Então, eu gosto muito porque o documento, ele nos fala muito, ele conversa muito conosco, nos provoca e nos dá, de fato, caminhos, como nós vimos lá no segundo slide, quando eu coloquei 3 apontamentos importantes do documento, né? Como é que eu vou fazer isso? O documento fala para nós. Então, nesse tópico, nós queremos aqui retomar indicativos e propor encaminhamentos para as nossas dioceses, paróquias, organismos, né? Movimentos, associações, enfim. Né? Então, ele traz aí, eu coloquei 11 pontos importantes. Então, você pode pensar assim, quais desses pontos, ou qual ponto desse aqui já é uma realidade vivida, abraçada, acolhida pelo movimento, pela associação, pela equipe, né, pelo serviço que eu estou aqui representando. Qual desses pontos aqui já é uma realidade vivida por nós? Outra pergunta outro questionamento pessoal aí qual desse ou quais desses ainda nós precisamos nos debruçar mais? Precisamos lançar um olhar afetuoso, misericordioso para esse ponto que nós precisamos trabalhar, para essa ação pastoral. Então, olha só, despertar os cristãos leigos para a sua vocação, espiritualidade e missão que brotam do batismo. Nós já fazemos isso? Convocar os cristãos leigos para as assembleias paroquiais, diocesanas, regionais, nacionais, que a CNBB promove. Incentivá-los e efetivá-los nos conselhos de pastoral, econômico, missionário, dentre tantos outros. Divulgar o esforço da CNBB na realização das assembleias, das igrejas, encontros, organismos eclesiais. Reconhecer a dignidade da mulher e a sua indispensável contribuição para a igreja e a sociedade, ampliando sua presença nos conselhos eclesiais. Incentivar os cristãos leigos na participação social e política. Aprofundar a questão dos ministérios leigos, estimulando a criação de novos, apoiar ou implementar pastoral familiar para que esteja atenta às famílias vulneráveis e fragilizadas, assim como às novas formas de convivência familiar, criar ou fortalecer as pastorais sociais como espírito missionário, de luta por política pública e política de inclusão social, incentivar a juventude a participar nas instâncias decisórias da igreja e da sociedade, cuidar para as pessoas idosas sejam atendidas pastoralmente, tenham espaço e condições de participação nas atividades da igreja, e incentivar cristãos leigos, bem como os ministros ordenados, aqui inseridos numa sociedade pluralista, do ponto de vista cultural e religioso, vivenciem e construam caminhos de diálogo ecumênico, interreligioso, de cooperação com o diferente, com as novas. Então, esses 11 pontos aí é para que nós reflitamos. Eu consigo já, na instância em que eu estou inserida, vivenciar algumas dessas ações pastorais, já consigo dar testemunho disso? Ou não consigo ainda dar testemunho? Preciso priorizar aqui, ou precisamos priorizar algumas delas. Vamos já colocando aí em destaque. Vamos para frente, estamos quase finalizando aqui. A necessária mudança de mentalidade também é uma mudança que eu já falei. Vamos para o próximo, compromissos. Aqui, antes de concluir este documento, queremos incentivar nossas comunidades a assumirem esses compromissos. Então, irmãos, quando a gente estuda o documento 105, é impossível não se comprometer, porque eu já falei isso aqui e quero reafirmar a minha fala.
O documento 105 não é apenas um documento para nós admirarmos, acharmos ele bonito e dizermos, de fato, é um grande legado do laicato do Brasil, o documento 105. Não. A proposta do documento 105 é que nós, de fato, nos comprometamos. Então, quando a igreja apresenta o documento 105, nós estamos querendo, de fato, nos comprometer com ele, fazendo estudo dele e assumindo isso. Então, assim, de todo o meu coração, eu quero já fazer este apelo para você que acompanha aqui, sendo um representante da igreja na sua associação, equipe, movimento, serviço. Né? Se você ainda não tem o documento 105, precisa ter. Ele precisa ser um documento que vai nos nortear enquanto movimento, enquanto serviço, porque é um passo a passo, de fato, para a ação missionária de cada uma de nós, onde nós estamos plantados. Né? Então, olha o que o documento propõe como um compromisso para nós, envolver todos os cristãos na reflexão e ampliação deste documento. Então, esse momento aqui hoje não é apenas uma formação, que eu escreva algumas coisas e vou repassar isso somente. Não. A igreja está pedindo, a Igreja do Brasil está pedindo que este documento seja refletido e ampliada essa discussão sobre o movimento. E ainda propõe celebrar o Dia dos Leigos, na solenidade de Cristo Rei a cada ano, está pertinho aí, já já. Estimular que no decorrer do mês de novembro haja uma ampla discussão sobre a vocação do leigo. O documento já está dizendo o que é para fazer, né? Celebrar o 1º de maio, São José Operário, valorizando o trabalho, denunciando aquilo que não é trabalho digno, recuperar e divulgar os cristãos mártires das nossas realidades. Quem são essas pessoas, né, que assumiram o compromisso batismal na nossa realidade, que são testemunho para nós? Né? Valorizar, recuperar, divulgar, dar testemunho. Criar ou fortalecer os conselhos regionais e diocesanos dos leigos, né? Por exemplo, vamos fortalecer o CNLB aí nas nossas dioceses, nos nossos regionais, como isso é urgente para nós, né? Fortalecer e ampliar o diálogo, o trabalho junto às diferenças, às diferentes formas de expressão do laicato. É preciso ampliar, precisamos ser lideranças dialogantes, como está proposto também na Fratelli Tutti, né? Esta urgência do diálogo. E realizar, esse aqui era para eu ter excluído, porque falava sobre o ano do laicato, né? que terá, já teve, né, como central a presença da atuação dos cristãos como ramo, sal, luz e fermento na igreja e na sociedade, mas essa discussão daquilo proposto no ano do laicato, ela não ficou lá atrás, ou ela se encerrou, né? Não, é para isso ser contínuo no meio de nós. Vamos lá, já estamos terminando. Alguns indicativos aqui. Oh, desculpa, eu estou... Aí, conclusão. Olha só, já estamos acabando. Então, a conclusão que o documento traz é isso, né? Que a CNBB, os bispos do Brasil, eles incentivam os irmãos leigos a acreditarem na própria vocação como sujeitos de uma missão específica. Reconhecemos o direito e a autonomia das diferentes formas de organização e articulação do laicato expressos no documento do Concílio Vaticano II. Conclamamos de modo especial os irmãos e irmãs religiosos e religiosas e a todos os consagrados e consagradas que buscam viver na alegria seus votos de castidade, pobreza e obediência, e manter viva também nos irmãos leigos e leigas a consciência do valor das coisas que passam, sem descuidar dos bens que não passam. E pedimos aos irmãos diáconos permanentes, que em sua maioria vivem a realidade do matrimônio e do trabalho, que se dediquem a todos os cristãos leigos e leigas e às famílias, motivados pela graça de terem recebido os sacramentos do matrimônio e da ordem. E, por fim, incentivamos e encorajamos os irmãos presbíteros, indispensáveis colaboradores dos bispos,
a serem cada vez mais amigos e irmãos leigos e leigas, dos irmãos leigos e leigas, como bispos, nos propomos a acolher cada vez mais com um coração fraterno a todos os cristãos leigos e leigas, valorizando a sua atuação na igreja e no mundo, ouvindo suas opiniões e sugestões, confiando-lhes responsabilidades e ministérios. E aí, a nossa biografia. E, por fim, aqui, né, somos todos sal da terra e luz do mundo, e como diz a canção, somos todos, né? Todos somos discípulos missionários em saída. Então, meus irmãos, eu desejo profundamente que nós sejamos impulsionados pela força do Espírito Santo a nos debruçarmos sobre este documento e, a partir dele, deixar que sejamos, de fato, sal da terra e luz do mundo, onde quer que o Senhor nos envie. Nós temos um trabalho em grupo, não sei se já vai ser agora, como será, se já vamos ter aqui alguma discussão. Vai ser. Peço já desculpa se falei muito apressadamente, mas com medo de estourar o tempo. Infelizmente, quer dizer, infelizmente, o documento é muito amplo, não, é muito. Você fez um trabalho hercúleo. Agora a gente vai criar algumas salas e voltamos depois, daqui a 15 minutos. As salas é para trocarmos impressões sobre o que a Sheila nos expôs, né? E também dizer aquilo que a gente concorda, discorda, afinal, criar um diálogo, tá bom? Eu vou colocar as salas agora, vocês vão receber um pedido de autorização para ir para a sala, então vocês confirmam, ok? E depois de 15 minutos voltamos aqui para uma plenária. Espera aí que eu vou parar a gravação. Assim, muito largo para o incentivo às vaidades. É uma coisa que eu tenho notado, observado e vivido bastante dentro da igreja. Eu penso que se nós tivéssemos, não sei se o documento 105, eu andei dando uma lida nele, eu o adquiri no último encontro que eu fiz com o pessoal lá no Largo São Francisco, e eu não li o documento todo, mas me vem a necessidade de um código de ética para o trabalho, a partir de valores, talvez trabalhar valores, estabelecer valores e princípios e fechar em cima disso, né, para que a gente possa fugir ao máximo das tentações ou evitá-las. Não sei se tem isso, alguma coisa falando sobre isso no documento. Ok. Código de ética, não, porque nós temos o Evangelho como referência que aponta o caminho, né? Então, o Sim, documento ali não fala, não apresenta nenhum código de ética, não propõe nada nessa direção, porque já temos o Evangelho e temos a doutrina social da igreja também, que aponta caminhos e que nos ajuda no processo de discernimento. Agora, não é fácil, ser cristão não é fácil. não, eu penso assim, essa questão do evangelho que nos orienta é extrair em poucas palavras valores, onde nós pudéssemos, de repente, fazer um fechamento em cima de uma palavra, né? Nós temos ali o Evangelho, ele nos traz essa riqueza. Então, se a gente tira uma palavra e transforma em um valor, para que seja colocado como se fosse um código de ética, mas tirado do próprio Evangelho, para que a gente não se perca. Eu vejo muito as pessoas, né, no geral, se perdendo em relação a esses valores do Evangelho. Se nós olharmos o Antigo Testamento, Moisés apresenta uma espécie de código de ética dos mandamentos,
onde ele aponta para os mínimos. Dos 10 mandamentos, 7 começam com não. Não deixa de não ser um código de ética, né? Sim. Jesus já pega uma chave diferente, ele faz propositiva, as bem-aventuranças, ele projeta para os máximos, ou seja, o cristianismo não é se, se orientar pelos mínimos, até aqui eu posso, daqui para lá não, mas se orientar pelos máximos, o melhor que a gente consegue. E se é uma palavra-chave, é o amor, o mandamento do amor é a máxima do Evangelho, né? Amor em todas as instâncias. Então, agora, quando a gente vai colocar isso no dia a dia, fica mais difícil. A Eliane está levantando a mão. Tem que abrir o microfone, Eliane. Agora foi, eu não estava conseguindo. Eu penso que uma das coisas que nós precisamos trabalhar bastante, né, nessa questão da liderança, é a maturidade e a formação humana. Porque, embora nós tenhamos um código de ética, né, seja lá qual for o direcionamento, independente do nome que a gente dê, se a pessoa não tem maturidade, se ela não tem uma boa formação humana, ela não vai seguir. É Então, isso. sabe? Então, eu penso que nesse tempo, principalmente neste tempo, para que nós possamos de fato sermos cristãos leigos e leigas, sal da terra, luz do mundo, a primeira coisa que nós precisamos ter muito claro é essa questão da maturidade, que vai nos levar à humildade, reconhecer aquilo que nós somos, e logo vai nos cortar a possibilidade da vaidade e a maturidade humana, né? Então, eu penso que tudo isso que nós temos vivido muito é uma questão também da falta da maturidade humana, né? Graças a Deus, a renovação carismática do Brasil tem investido muito, né, nessa questão da formação humana, né? Eu posso falar sobre isso, né? Porque colaborei também com os materiais, mas nós temos visto essa necessidade, né? E essa tentação da liderança justamente, Elisete, em relação a isso, a vaidade ela vai crescendo, primeiro porque aquilo que Dom Mário falou, o mandamento do amor, nós nos esquecemos. Então, porque nós nos esquecemos desse mandamento, nós passamos por cima de tudo e de todos para mostrar e fazer com que o nosso trabalho valha a pena, independente de qualquer coisa. Nos esquecemos que o nosso trabalho é um serviço para o irmão. Hoje cedo eu pensava sobre isso, né? Às vezes nós queremos mesmo, né, como humanos, esse reconhecimento, essa coisa toda, muitos pompons e etc e tal. Mas quando nós vamos nos recordar daquilo que o Evangelho de São Lucas vai dizer sobre a nossa missão, nosso trabalho, quando Jesus fala assim, olha, depois de tudo que vocês fizeram, tudo, vocês vão parar e vocês vão falar assim, eu fiz o que eu deveria fazer, a minha obrigação, porque eu sou um servo inútil, nada mais que isso. Só que para que a gente tenha essa consciência, nós precisamos trabalhar a formação humana. Aquilo que Santa Teresa vai dizer, mas vale um dia, custa de muito sofrimento, né? De muita humildade, de autoconhecimento de si mesmo, do que uma vida inteira de oração. E eu brinco. Falei assim, quando eu vi essa frase da santa, eu falei assim, a santa estava pirada. Que ela falar que o autoconhecimento é mais importante do que a oração, e aí depois não, eu fui entender que se nós não nos conhecemos, e quando eu estou falando assim, nós nos conhecemos, não estou falando da febre, dos temperamentos, etc. e tal, não. Estou falando do autoconhecimento, homem, imagem, semelhança de Deus. Né? Nós somos criados nesse projeto. Se nós não conhecemos isso, se nós não conhecemos quem nós somos, com as nossas qualidades, com as nossas fragilidades, a nossa oração ela torna-se uma oração mentirosa e vazia, porque nós falamos daquilo que nós não somos. E para isso, para esse autoconhecimento, né, para que a gente chegue em tudo isso, nessa maturidade humana, é preciso humildade. Porque a gente pode pegar o Código de Direito Canônico, mas se a gente não tem essa maturidade humana,
nós não realizamos nada daquilo que a gente precisa realizar. Então, eu penso que um dos caminhos que, como leigos, né, como igreja no Brasil, nós precisamos trabalhar bem é essa questão da liderança, né? Administrar tudo isso no espírito e trabalhar essa questão da maturidade e da formação humana. Obrigada. Então, dentro dessa pergunta, o documento, ele reconhece isso, né? Porque aqui a gente não tem a possibilidade de se debruçar minuciosamente sobre a riqueza que é o documento. E, assim, eu confesso para você, assim, meu coração fica doendo, porque eu quero ler página por página do documento, porque desde a primeira vez que eu li, eu comecei a ler o documento, assim, eu fui me apaixonando, porque eu sou uma apaixonada, né, pela igreja, né? Todos nós somos. Então, assim, na medida que você vai lendo o documento 105, e você vai descobrindo a beleza desse documento, você vai enxergando tudo isso, né? Que a irmã colocou aí como algo que ela não conseguiu perceber, né, Elisete? Uhum. Mas, assim, quando a gente fala lá nos recuos, é lógico que quando você for ler o documento minuciosamente, você vai conseguir perceber que talvez aqui na minha fala não tenha ficado muito claro. Mas lá nos recuos, o documento ele fala sobre essa falta de uma formação séria das lideranças laicais. E essa falta das formações sérias, robustas, né, que trazem tudo aquilo que é necessário para que uma liderança seja de fato formada, né, é preciso rever. Aí entra sempre naquele reconhecemos que precisamos melhorar nisso, esse ponto aqui para nós não está claro, nós não estamos vivendo isso aqui, então o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui, né? Quando a gente vê, por exemplo, e aí eu falo também enquanto renovação carismática, dentro de um ministério que trata sobre essa questão da dignidade da pessoa humana, que é o Ministério de Promoção Humana, se há uma resistência dentro do movimento com relação à opção preferencial pelos pobres, é porque falta dentro do movimento uma formação robusta sobre essa temática que a igreja fala tanto. Se a igreja fala que nós precisamos ter uma opção preferencial pelos pobres, e a renovação carismática ou qualquer outro, estou dando um exemplo, porque eu sou da renovação, então eu estou falando sobre mim, né? Então, se nós temos uma resistência quanto a isso, falta em nosso movimento uma formação robusta, séria, da nossa liderança laical, né? Então, assim tem que ser o olhar sobre todos os movimentos, associações, né, laicais, enfim, serviços. Por quê? Se nós não lançarmos mão, e aí eu vou ser repetitiva, se não nos debruçarmos sobre o documento para perceber onde está o avanço no testemunho que nós estamos dando e onde nós não estamos falando de fato o que nós estamos vivendo. É só um sonho, uma utopia, né? Então, o documento, ele fala, Elisete, sobre isso, sim, né? Que você possa ter essa possibilidade de se debruçar com uma calma maior, né? Porque aqui nós não tivemos essa possibilidade, mas ele traz isso aí com um olhar muito claro, nos dando passos, nos dando ações pastorais que vão nos ajudar nesse encaminhamento aí, sim. Temos que lembrar também que as tentações, elas sempre vão fazer parte da nossa experiência, porque nós somos pecadores. Eu acho que aquilo que é interessante também é que no documento, ele, quando fala da participação nos conselhos paroquiais, nos conselhos diocesanos, na realidade ele está apontando para uma unidade com a igreja. Então, a forma que a gente tem de combater, digamos, essas tentações é a unidade com os bispos, com os párocos, com o Papa, né? Porque nós estamos no mundo e as tentações vêm. Né? Sim. Eu não sei, Dorinha, você queria falar, querida? Eu já tinha falado lá no grupo, dizendo que eu gostei muito da exposição da Sheila, que ela foi muito feliz, porque eu tenho um documento e já tinha visto várias vezes, assim,
alguma parte das temáticas. E é sempre um grande, como é que eu posso dizer assim, um grande incentivo. Mas ela deu uma panorâmica, né? E eu achei pena que antes a gente não tivesse tido tempo, eu pessoalmente, eu não, ela disse que podia partilhar os slides, tudo, mas cada ponto que ela colocou em evidência foi importante, foi muito bom, né? E essa conversa que nós estamos tendo, eu acho que abre justamente para nós essa, como é que eu posso dizer assim, esse desejo do mais, do compreender melhor, do encontrar mais pistas, porque cada um de nós aqui está representando um grupo, um movimento, né? E a gente traz em nós também tantos anseios, não só dos nossos grupos, dos nossos movimentos, mas da igreja onde nós estamos inseridos, né? Então a gente sente realmente muita falta da formação maior dos leigos, né? Dessa participação mais, como é que eu posso dizer assim, motivada por essa luz da compreensão do seu papel, né? Porque missão, sal da terra e luz do mundo, todo mundo vibra, né? Quando vós sois a sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas como? Quando? O que é que eu posso fazer, né? O que é que eu estou fazendo? Essa descoberta que a gente precisaria levar mais à nossa igreja, mais aos nossos grupos, não só de movimentos, mas as pastorais, onde a gente está inserido, porque nós não somos fechados, cada um de nós não é fechado no seu movimento. Seu movimento participa de uma paróquia, participa de uma área pastoral, participa de um grupo, ou vê os apelos que a gente, sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo, os apelos dessa política que queira ou não queira, a gente vê se assim, é o modelo antigo, não tem luz, né? Não tem sal, tem os esquemas tradicionais, mas como levar a luz ali, né? Então, são muitos desafios que a gente vê e tem que traçar um caminho, como disse a Sheila, devagar, passo por passo. Então, o que que podemos avançar agora? Eu acho que esse estudo está sendo importante por isso. Para mim foi bom, né? Foi interessante poder a gente estar juntos, estar aqui discutindo, estar aqui ampliando a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa visão, né? É isso um pouco. Obrigado, eu achei muito importante. E desafiador também, né? Porque hoje em dia, participar de uma live, eu estava dizendo antes a Glória, eu tinha uma aula para fazer hoje, eu tive que cancelar a aula porque tinha uma outra live e depois ainda tinha a nossa. Aí eu terminei fazendo a opção, eu fico na nossa e deixo outras pessoas ficarem na outra, né? São muitas coisas que a gente é convocado a participar. Mas eu agradeço que foi importante, foi luminoso. Obrigada, Sheila, obrigada ao grupo que pensou nessa ocasião. Mais alguém tem alguma outra colocação ou vamos pedir para o Laudelino dizer o que ele está achando dessa noite? Laudelino, você, como profundo conhecedor do documento 105, Bom, pois é, boa noite, saudações a todas e todos. Pois é, eu vi aí o convite no grupo, né, do CNLB, dos movimentos também. E hoje eu poderia participar, apesar de outros convites para outras lives hoje, né? Mas é sempre bom estar com vocês. Afinal de contas, caminhamos juntos um bom tempo, né? Então, é como disse a Sheila no início, né? Ela fez algumas pinceladas para dar vontade de conhecer mais, né? Eu fiquei pensando comigo, como que em 2 horas a Sheila vai falar desse documento, né? A gente deu assessorias durante alguns anos. É claro, falamos em 1 hora, falamos uma manhã, um dia todo, 2 dias, 3 dias. Cheguei a falar desse documento em 4 dias, uma semana inteira, para o clero, né, de algumas dioceses, no ano do laicato, em 2018. E, na medida que é possível, a gente vai aprofundando ou não.
A fala da Sheila ficou muito clara, né? Já apresentou alguns itens que nos dá vontade de aprofundar mais, né? A pergunta que foi feita aí agora há pouco, eu estava aqui pensando, as tentações na missão estão no contexto do ver, no primeiro capítulo, né? Está falando de como que é o mundo globalizado, a realidade sociopolítica, né, da igreja e da sociedade. E está nesse contexto. Então, logo no final deste capítulo 1, já tem uma frase ali de Bento XVI, né, da necessária mudança de mentalidade, de estruturas, e entra no capítulo 2, já mostrando o ser sujeito eclesial. E aí tem os modelos, o próprio Cristo, né? Maria como modelo de cristã leiga, não é isso? E vai dando ali as, as características, né, que a gente precisa ter. E o capítulo 3, então, o agir, né, os âmbitos de atuação do laicato. Então, é como já foi falado aí também agora há pouco pela Dorinha, né? Nos ajuda, nos dá aquela vontade de aprofundar mais, não é isso? Então, que seja assim. E que cada movimento, associação, acolha o documento 105 como seu. Os bispos do Brasil escreveram pensando no laicato como um todo. Tão bonito o linguajar dos bispos, né? Eles já começam dizendo, no número 1, eles já começa dizendo: é com alegria e admiração que, mais uma vez, nós, bispos, pastores da Igreja de Cristo, expressamos o nosso agradecimento aos cristãos leigos e leigas pelo testemunho de sua fé, pelo amor e dedicação à Igreja, pelo entusiasmo com que se doa ao nosso povo, às nossas comunidades, às suas famílias. Está vendo? E vários momentos aqui os bispos fazem essa declaração, digamos, né? Quando vai falar do rosto do laicato, por exemplo, né, usa um texto da Bíblia e vai falar, né, que minha coroa, está aqui o número 51, minha alegria e minha coroa. Como São Paulo, nós também queremos reconhecer os diferentes rostos dos cristãos leigos e leigas e assim por diante. Então, a gente se encontrar no movimento, no documento, né? É uma proposta que eu faria, né? Em continuidade com o que a Sheila já colocou, né? Na medida que for lendo, e procure 2, 3 pessoas, quem sabe aí seus vizinhos, para estudar junto, vai se reconhecendo dentro do documento, vai vendo se o seu rosto está aí junto, né? Para a gente ir moldando segundo a proposta que o documento faz, né? De nos chamar de cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Então, é mais ou menos por aí. Célia, Eu quero agradecer a Sheila, toda essa alegria, esse encantamento, né? Essa paixão que ela passa quando ela fala, e com esse amor mesmo, nos deixa assim muito felizes, né? De poder participar com vocês neste momento e em outros tantos também. E dizer isso, né? Que o documento 105 é de fato uma seta, né? Que nos indica para um caminho, e é um caminho de ser sujeitos, é um caminho de comunhão e é um caminho de atuação, como a Sheila também destacou, que ela dizia, esse aqui é meu slide, né, que eu acho que é o que é mais importante. E aí, quando ela dizia isso, eu já lembrava lá do número 35, né, do documento 105, que ele se refere também ao documento 62, que ele fala que os cristãos leigos e leigas encontram na enxada, no computador, no fogão, no trânsito, onde tiver, no bisturi, oficinas de trabalho e oficinas de oração. E aí, como é bonito, como dizia o Laudelino agora, né, a gente se identificar com algo. E aí, fazer da nossa vida, né, essa oficina de oração e oficina de trabalho, porque sem oração, como dizia agora há pouco a Adriana, a Eliane, né, Eliane Noronha,
dizia agora há pouco, citando, né, Santa Teresa e tudo. Quer dizer, aonde é que nós estamos depositando a nossa esperança, a nossa fé, né, para que a gente consiga, de fato, seguir na nossa missão? Porque o documento 105, ele trouxe tentações daquele momento, recuos e avanços daquele momento. Hoje, alguns anos depois, olha quantas outras situações nós já temos de avanços e recuos, não só do laicato, mas também da sociedade, da crise climática, próprio Papa Francisco que vem falar do realmar a economia. Olha quantas coisas, hein, novas que já temos aí, que a gente lendo o documento, a gente gostaria já de incluir outras páginas, e que a gente vai fazendo isso, claro, né? Um documento ele é importante e depois a gente atualiza com outros documentos do magistério e aí que dialogam. Então, realmente, a nossa gratidão por essa iniciativa da equipe de articulação e também vocês, né, que vieram participar. E a gente aproveita e pede para deixar o seu registro de presença no link que nós colocamos ali no chat, que é importante para a gente fazer um contato depois com vocês. Gratidão. Na realidade, quem deveria conduzir esse momento era a Ângela ou a Glória. A Glória está ali fazendo. Mas nós acabamos fazendo a gente ia fazer uma reunião de grupo, depois a gente ia fazer uma plenária, né? Então a gente acabou fazendo tudo junto. Então nem precisou de condução, você viu que beleza? Então, acho que agora, né, Glória, a gente podia pedir para Dom José Mário, não é isso? Está previsto, né? Ele dá uma palavra, né? Olha, eu já tinha manifestado mais de uma vez o encantamento pela forma como o Laudelino manifesta carinho pelos documentos da igreja. Desde que eu conheci ele, ele sempre externou esse carinho, esse afeto e essa leitura apaixonada pelos documentos da igreja. E agora percebo esta mesma virtude na Sheila. E me alegro muito com isto, porque olha o entusiasmo com que ela foi manifestando a experiência vivenciada dela. Nós vivemos um tempo bastante difícil agora aqui nas bases. Só um exemplo, um padre de uma determinada paróquia manifestou nas redes sociais apoio a um rapaz que é do grupo de jovens, que atua no conselho da paróquia, que já é vereador, então manifestou apoio pela reeleição dele. Nossa, mãe, saíram cada coisa mais odiosas, um linguajar chulo, agressivo, xingando a igreja do Papa até o mais baixo, se existe nível do cristianismo. Quer dizer, mas o cara só externou pelo fato de ser padre. Eu até disse sim, eu não faria, mas ajudaria a organizar os leigos para atuar na política. Mas provocar toda essa raiva, essa odiosidade pela igreja por uma coisa que ele se manifestou como cidadão. Mas aí revela que nós também não temos maturidade ainda para alguns assuntos. E o documento 105 joga luz nestas dimensões, nesta realidade. E vocês falavam que novas coisas vieram surgindo, e a gente lendo o documento agora sente falta da sinodalidade, da expressão até estamos esperando aí para o ano que vem, e a partir da conclusão do sínodo, elaboração das novas diretrizes. A sociedade vai avançando, o mundo vai andando. Tudo passa, tudo anda, só a igreja deve ficar parada? Só a igreja deve estacionar na Idade Média, na época dos príncipes? Então dá a impressão que alguns querem a igreja estacionada
na Idade Média, na idade em que os padres eram príncipes e que não se metiam em nada. Por quê? Porque a própria igreja também era política. A própria igreja, os bispos estavam envolvidos, estavam unidos com a parte da administração civil. Então, nós vivemos um tempo difícil de interpretar o papel do laicato na igreja. Muitas incompreensões, agressões absurdas de pessoas que não têm noção do que estão falando, xingando com termologias baixas, coisas que a gente que está dentro da igreja sabe que não tem o mínimo senso de verdade. Mas bem se diz que com a modernidade e as redes sociais se deu a palavra e a voz para os imbecis. Então, eles não querem que a igreja fale este conteúdo do 105. Querem que os leigos sejam vaquinhas de presépio. Mas isso não é... Jesus Cristo não morreu na cruz crucificado porque declamava poesias nas esquinas de Jerusalém. Ele foi crucificado e condenado, morto, porque ele mexeu na estrutura da sociedade do seu tempo. Ele não foi uma vaquinha de presépio e disse: me perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Então o documento 105 mexe nestas questões e bota a luz para que os leigos também façam. Só que dentre os nossos querem o Jesus Cristo sem a cruz. Um Jesus Cristo sem a cruz é falso. Um Jesus Cristo sem cruz, ele teria nascido no palácio de Herodes. Este não é o Jesus Cristo dos evangelhos. O Jesus Cristo dos evangelhos se inquieta, chora e sofre com o sofrimento e a dor humana do nosso tempo. E nós não podemos ficar indiferentes. E não podemos praguejar os padres quando questionam. Aquilo que Dom Helder falava: quando eu falo dos pobres, me dizem que eu sou profeta, mas quando falo por que eles são pobres, me chamam de comunista. Então, aí, conforme o agrado, o gosto, mas falo isso por quê? É a questão do laicato na igreja e no mundo. Como deve agir um cristão no mundo? Não pode ser simplesmente água com açúcar, porque ele não será discípulo de Jesus se assim agir. Então, eu fiquei encantado, muito obrigado e louvo a Deus pela paixão, pelo amor aos documentos da igreja, manifesto aí pela Sheila, já há mais tempo também pelo Laudelino. A Célia também está fazendo doutorado e está nos acompanhando muito bem, a sucessora do Laudelino neste espaço, e está fazendo um belo trabalho. E, claro, nós, como movimentos, serviços e associações laicais, nós temos gente nas mais diversas esferas da sociedade, com pensamentos diferentes. E que bom que pensamos diferentes. Agora, o fato de pensarmos diferente não significa que devemos nos considerar inimigos a serem neutralizados, a serem mortos, a serem abatidos. Isso é coisa das gangues de torcida de futebol. Então, nós, cristãos católicos que recebemos o mesmo batismo, não podemos descer tão baixo. Então, eu acho que foi muito oportuno esse estudo para nós e oxalá que ele nos ajude como cristãos, ministros ordenados e também, sobretudo, os leigos, a descobrirmos como ser discípulo de Jesus neste tempo polarizado, difícil como nós vivemos. Então, eu falo com muita caridade, falo com dor, porque a gente vê gente nossa, de igreja, então se degladiando. E quando a gente olha também, desculpe abrir um pouquinho mais, mas já vou fechando,
os debates políticos para a Prefeitura de São Paulo é quase uma comédia, né? Então, e a gente olha assim, e vários deles professam a fé cristã e se professam católicos. Eu fico com vergonha. Como é que a gente vai reagir diante disso, né? São os nossos leigos que aí estão, e aí a gente percebe que ainda como igreja temos que crescer muito. Eu concluo dizendo, hoje, o último atendimento da tarde, quarta e quinta, são atendimentos. Todos os horários, já estou aqui há 3 meses, todos os horários desses 2 dias por semana, todos ocupados. E o último, um jovem que veio todo ressentido, eu fiquei com pena, dei um abraço nele. Por quê? Porque o pároco dele negou-lhe a comunhão eucarística na boca e de joelho. Pediu que ele levantasse e que estendesse as mãos. Bom, os documentos da igreja falam que o leigo tem o direito de escolher como ele quer comungar. Então, eu expliquei para ele de onde começou e ele veio com os documentos medievais que ele tinha estudado e que justificavam que ele poderia receber. Não, você pode receber, mas não pelos medievais. Você pode receber porque o próprio Concílio Vaticano II sinalizou para isso e o direito da igreja dá permissão. Mas eu fico impressionado porque eu vi a sinceridade no rostinho daquele menino. E digo isso porque alguém dos nossos o fez acreditar que ele seria mais autêntico se ele recebesse a comunhão na boca. Mesmo Cristo sendo o mesmo na boca ou na mão, o Cristo sendo o mesmo da Santa Ceia, e ele também é a mesma pessoa. E a mão e a língua é o mesmo corpo. Então, qual é a diferença? Não é o essencial. O essencial não é isso. E eu me preocupo quando gente nossa fica projetando luz em coisas que não são essenciais e fazendo disso o essencial. É uma fuga da realidade. Não ajuda o mundo a ser melhor. Então, se alguém vem ajoelhado na boca, eu dou a comunhão, porque isto é a consequência, a causa é outra. Então, a causa é o modelo de igreja que nós temos. Qual é o modelo de igreja que eu tenho na cabeça? É um modelo medieval do Concílio de Trento? Esse modelo não responde mais para o mundo de hoje. Então, a igreja dos príncipes já passou. Hoje, é a igreja da jarra, da toalha, do lava-pés, do serviço. O cristão católico autêntico é o servidor. Eu sou o mestre e senhor, lavei-vos os pés para que vocês aprendam e façam a mesma coisa. Então, é nessa direção que nós temos que buscar a autenticidade e não no rigorismo dos ritos. O rigorismo dos ritos não coloca e não tira ninguém do céu. Mas a ignorância em relação aos pobres, ao serviço, em relação à vivência do mandamento do amor, isso tira o céu, sim. Então, desprendimento, muito obrigado, Sheila, obrigado também a todos vocês que partilharam. Eu penso que isso é para nos ajudar a viver melhor, amar o nosso mundo. Dá para ser cristão autêntico neste mundo sem perder a nossa originalidade. Quando digo originalidade de católico, originalidade do movimento que você faz parte, da associação que você é vinculado, dos serviços que você presta na comunidade. Dá para ser fiel e feliz, autêntico cristão nesse mundo, nestas expressões. Agora, as interpretações às vezes são diversas. Que Deus nos ajude a interpretar cada vez melhor e a sermos
buscarmos com autenticidade descobrir o amor com que estes documentos são feitos e são redigidos. Obrigado, Sheila, por nos externar esta paixão que o Laudelino reconheceu, e ele estava junto, quando esse documento foi composto. Olha, ele foi e voltou em 3 assembleias para a gente aprovar, porque queríamos dar o melhor de nós mesmos. Então, você conseguiu entender esse espírito. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, Dom José Mário. Como já estamos, a nossa hora já deu, eu queria só lembrar, não sei se a Célia tem mais alguma coisa para falar. Primeiro que o documento 105, ele pode ser adquirido através do site da Edições CNBB. Se você coloca no Google Edições CNBB, ele te dá o link, e lá tem outros documentos da igreja que vale a pena, é uma riqueza enorme. Depois, amanhã nos encontramos novamente às 19 horas. Às 19h45 nós abrimos a sala e começamos os trabalhos às 20 horas. Célia, teria mais alguma coisa? Leandro, eu queria só Diga. falar, assim, como fazer uma propaganda, né? Aí sobre a compra do documento 105, porque ele está, assim, saindo num preço promocional maravilhoso, que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Então, assim, corre lá e dá para comprar vários, porque a promoção está em torno de R$ 5. Então, assim, muito barato. Você pode comprar até para dar de presente, né? Aí para o seu movimento, para a sua associação, enfim. Né? Então, vale a pena comprar lá, R$ 5 apenas. Olha, se você acessar aí esse link que a Célia colocou, vocês já vão entrar direto lá na plataforma e conseguir comprar já agora e já receber em casa. E até é bom comprar vários para custar mais barato o frete de cada um, né? Se comprar um só, aí vai ser mais caro o frete do que o livrinho. Comprar vários. E dá de presente, essa é uma boa ideia. Sim. Muito bem. Dom Mário, pode nos dar a bênção para encerrarmos Sim, o dia de hoje? perfeitamente. Eu só gostaria de dizer que amanhã eu só vou entrar no final, porque eu tenho a Assembleia do Povo de Deus da província, em Toledo, que é uma cidade aqui próxima, e às 6h30, aliás, às 7h30 tem a missa. Então, aí, eu que eu vou presidir, porque agora tem essas coisas também, eu sou metropolita, estou descobrindo novas funções aí. Então, mas se Deus quiser, e eu conseguir conexão lá no finalzinho, eu entro também para apoiar e dar a benção. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até o fim. Os 15 que perseveraram até o fim serão salvos. Maravilha, João, também o João chegou depois, não tínhamos dado o abraço. Também quem mais chegou depois aí, a Roseli, a Maria Geralda, o Plácido. Então, todos, que bom que vocês vieram, convidados para amanhã de novo. Que o Senhor esteja convosco, Ele Ele está no está no meio. meio de Amém. nós. Assim, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, de todos os cristãos, de maneira muito especial os católicos, desça sobre vocês, vossas atividades e vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Tchau, Até tchau. Até amanhã. amanhã. Obrigado a Obrigada. todos. Gente, até Boa amanhã. noite. Vocês.